Muy buenas tardes, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión de la clase Espejo en materia de derechos humanos, organizado por el área de internacionalización de la Universidad Tecnológica de León, en colaboración con la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano de Chile. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, me gustaría brevemente permitirme dar lectura a las reglas de netiqueta que se manejan en temas de actividades virtuales, por lo cual les pido a todos y cada uno de ustedes presten atención a lo que les voy a decir. Todas las sesiones serán grabadas por parte de las universidades para que posteriormente puedan ser vistas y cotejadas por la universidad. En cada sesión se tomará una fotografía oficial para que todos podamos tener acceso a sus cámaras, por favor. Al final, cuando se los indiquemos, favor de encender las cámaras para estas fotografías. Todos los participantes deberán mantener su micrófono cerrado por respeto a las maestras y a todos y escuchar todo lo que tengamos que decir. Con el fin de identificación de todos los participantes, deberán de registrar su nombre, las iniciales de su institución. Por favor, tanto para la parte de la UTL como en Chile, favor de poner su nombre e indicarnos para poder identificar de qué universidad estamos viendo. Finalmente, para solicitar la voz o intervención, se deberá solicitar vía chat o levantando la mano utilizando los emojis que tenemos en la aplicación. Particularmente al término de esta sesión tendremos la entrega de los reconocimientos a las profesoras por su gran labor que han desempeñado durante esta clase espejo. También le pido a todos los estudiantes de la UTL utilicen la liga de registro que acabo de poner en el chat para que puedan registrar su asistencia. Esta cuarta sesión estará a cargo de la doctora Roseli Estefanes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, bajo la temática de Convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo y la relación con el trabajo de los pueblos indígenas. Roseli Estefanes es doctora en Derecho con línea de investigación en Derecho Socioambiental y Sustentabilidad por la Pontífica Universidad Católica de Paraná, en Brasil. Magíster en Historia, línea de investigación Historia Indígena por la Universidad Federal de Mato Grosso de Saúl, en Brasil. Abogada inscrita en el Colegio de Abogados de Brasil. Participó del programa de Magíster en Derecho en Desarrollo de Derecho Indígena de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó del primer curso internacional de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Participó del programa de actualización de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile, donde desempeña como docente en las áreas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cursó profundización de Derecho Socioambiental, Pueblos Indígenas y Protección Jurídica Internacional. Investigadora de la Universidad Estadual del Mato Grosso de São Brasil. Profesora desde el 2003 trabajando en la Facultad de Derecho, impartiendo las siguientes asignaturas: Derecho Socioambiental, Derecho y Garantías Fundamentales, Derecho Constitucional, Filosofía Jurídica y Sociojurídica. Es un placer para mí presentar a la doctora Roseli Estefanes. Adelante, maestra. Bienvenida. Buenas tardes a todas e todos. Para mim é um grande honor estar aqui com vocês, né? Um grande honor essa invitação da Universidade Tecnológica de México e também poder participar por la Universidade Academia de Humanismo Cristiano. É um honor estar com vocês, com a maestra Miller, com você, Rogério, e com todos os alunos e alunas. Então, especialmente, me gostaria de falar um pouquinho. Para mim, um grande honor, porque México é um país que me encanta. Eu tive a oportunidade de estar em México em 2008, sendo parte de um programa de magíster allá em direitos indígenas. Porque me fui para allá. Me gusta contar-lhes um pouco a trajetória para saber por que estou aqui agora falando sobre esse tema, não?
Creio que hablamos um pouco sobre nossa trajetória também. Então, me fui para allá porque em Brasil era muito complicado, não tínhamos muita teoria, não tínhamos muitos estudos sobre direitos indígenas, e México já tinha todo um caminho, não? Desde há muitas décadas. Então, me fui para allá e, e depois só regressei em 2018, pero para falar também sobre crimes de desaparição forçada, que é um tema que investigo também, militarização no campo e milícias no campo. Então, aí em 2018 tive a oportunidade, depois de 10 anos, de voltar a México. Espero volver muito pronto. Bueno, então o tema que vou falar hoje, depois de muito pensar, porque quando a maestra Arlete Reis me invitou, eu falei, mira, direito laboral, que vou fazer? Sempre trabalhei com direitos humanos, pero conosco de direito laboral um pouco de Brasil, especialmente de los indígenas, e aí quando vi, né, quando leí toda a proposta, a maestra Adriana Miller trabalhou muito bem sobre a questão do trabalho das mulheres, trabalho dos adolescentes, né, dos estrangeiros. Aí pensei, falei, mira, vamos falar um pouco então sobre os indígenas. E aí me pus, e depois a maestra Arlete também nos trazido sobre as sentenças, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, também muito interessante, incluso apresentou alguns casos de Brasil, não? E não é por acaso que vamos falar hoje de Brasil, porque que Brasil ele não cumpre as regras, né? Porque se violenta tanto os direitos laborais, não? Então seria um pouco isso. Mas para mim é um honor estar aqui com vocês. Espero que compreendam mi portunhol, porque às vezes me custa, porque tenho que explicar e depois a palavra não vem. Pero bien, acá estamos. Só um minuto que vou tentar compartilhar na pantalla. Só um minuto que estou tentando compartilhar a pantalla. Sin problema, maestra. Tómese su tiempo. Vocês veem ou não? Você vê? Não? Não sei por que não estou logrando compartilhar. Share screen. Ahí te puse como coanfitriona. A ver si ahora funciona. Ah, ok. Un botón verde ahí abajo que dice Share Screen. Sim, sim, sim. Ah, agora sim, agora sim. Agora eu logrei. Antes não lograva. E agora? Me vem? Ai, Ahí graças. se ve. Porque eu clicava aí e não dava. Oh, falei, que isso de errado. Bueno, então, como les decía, vamos falar um pouquinho sobre a questão de o convênio 169 e a Organização Internacional de Trabalho, não? Porque para falar de pueblos indígenas e direito laboral, creio que não podemos nos olvidar da Convenção Internacional do Trabalho. Então, assim partimos. Bueno, segundo a cifra da ONU, não? Então há mais de 5.000 grupos distintos de populações indígenas no mundo, não? E ao derredor, a ONU estima que ao derredor de aproximadamente, não? 476 milhões de indígenas. Pero me gostaria de falar que esse número não é um número muito certeiro, porque sabemos que muitas pessoas, todavia, não se reconhecem como indígenas, não? Algumas por conta de toda a discriminação, racismo que há, então são várias questões, então muitas pessoas, apesar que nos últimos 20, 30 anos, muitos se autorreconhecem, pero todavia isso não alcançou todas as populações. Eu mesmo conosco pessoas que depois sabem que são indígenas, pero se for para sair afuera e não preferem todavia resguardar, não?
E para falar um pouco sobre esse tema do direito laboral dos povos indígenas e na Organização Internacional do Trabalho, creio que é importante falarmos um pouco de história, né? A origem histórica, por que surgiu a Organização Internacional do Trabalho, não? É, porque nós vamos perceber que a Organização Internacional do Trabalho ela é anterior à ONU. Que muitas pessoas pensam, não, a ONU que tem seus regulamentos para os direitos dos povos indígenas. Não, a Organização Internacional do Trabalho, início do século XX, ela já se preocupava com os direitos da população indígena, da população general, pero o que nos interessa hoje é a população indígena, né? E a origem, temos que ir à história. Sempre digo a meus estudantes, né? Todo estudante tem que compreender um pouco de história, especialmente se tu for se dedicar às leis. Não é como entender uma lei, porque a lei ela não cai para nós outros de paraquedas. Não sei como se habla isso, não cai do céu, não. Ela é construída por as pessoas, né? Então, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem sua origem histórica desde a Revolução Industrial, no século XVIII, né? A Revolução Industrial ela ha trazido muitos, um desenvolvimento econômico muito grande, mas também um sofrimento muito grande. Então, havia uma reivindicação, especialmente de los movimentos socialistas, para que se pudesse ter uma lei general que abarcasse todo o mundo, não? Todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Com a perspectiva, né, de proporcionar um mínimo de dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, a OIT ela foi criada com esse propósito, né, de dar um pouco de dignidade a essas pessoas. E é interessante que a OIT ela se encarga de desenvolver e supervisar o uso de normas internacionais do trabalho, que são convertidas em convenções e recomendações. Hoje vamos falar um pouco de convenções. E, então, como já disse no início dessa apresentação, desculpa porque deve ser a polícia, é um organismo especializado das Nações Unidas, né? E que se encarga das questões das relações laborais, que foi fundado em 1919, depois depois da Primeira Guerra Mundial, no marco do Tratado de Versalhes. Sabemos que a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, tudo o que passou no mundo, então resolveram, né, os países, mais de 50 países reunidos, e resolveram pensar em algo para regulamentar esse trabalho, né, que já vinha em uma situação precarizada. E o importante é que a OIT, ela reúne tanto governos como empregadores, trabalhadores, né? São 187 Estados-membros, né? Vou passar um pouquinho. Então, um pouco do contexto, antes do convênio 169 para pueblos indígenas, que é o que está hoje em vigência, tivemos o convênio 107, que foi o primeiro, foi muito importante, né? A OIT, antes do convênio 107, houve outros convênios, pero para os pueblos indígenas, os que nos interessam, 107 e 169. O 107 ele foi adotado em 1957, né, um convênio que se chamou 107 sobre populações indígenas e tribais em países independentes. Então, é o primeiro tratado internacional sobre os direitos dos povos indígenas. Esse tratado, esse convênio, esse tratado, ele foi ratificado por 27 países, né, diversos países da América do Sul, Ásia, África, não? E visava proteger, né, especialmente a ocupação, ou seja, o emprego, a não discriminação também, os direitos à terra, a educação, língua indígena, tudo isso. Pero esse convênio criado em 1957, o convênio 107, ele suponia que o único futuro possível para os povos indígenas seria a integração, que os pueblos deixariam de ser pueblos com identidades próprias e passariam a ser trabalhadores como os trabalhadores não indígenas, não? Então, foi um convênio importante, foi um marco nos direitos indígenas, né? Especialmente no direito laboral, pero tinha um enfoque assistencialista, integracionista, não permitia essa mirada que temos hoje dos povos indígenas com autonomia. Não, acá não se falava de autonomia. É como se os povos tiveram que sair do ponto A para o ponto B, não? Sair de uma situação de barbárie, entre comillas, para uma situação mais civilizada. E interessante, se tratando de Chile,
que esse convênio, o 107, nunca foi ratificado por Chile. México não sei porque não conosco muito a história do convênio em México, não? Desse. E também outra coisa que não tratava os pueblos indígenas como pueblos ou populações, não. Então esse é um pouco um contexto histórico, né? Do 107. Então, como esse convênio 107 não foi suficiente para proteger os pueblos indígenas, e havia uma demanda especialmente a partir dos anos 60, 70, de los pueblos e das organizações internacionais. Então, se criou, né, depois de muito diálogo, muita discussão, se criou em junho de 1989 o convênio 169, né, que estabelece os estándares mínimos de respeito aos direitos dos povos indígenas. Então, esse convênio 169 é um convênio, é um tratado de direitos humanos. É por isso que trabalhamos nas classes de direitos humanos internacional e tantas outras. Não nos interessa não só como pueblos indígenas e tribais, mas como um pueblo de uma maneira general. É interessante, só me recordei agora, que o convênio, ele habla que é um convênio sobre pueblos indígenas e tribais, mas o próprio convênio, ele não distingue muito bem o que são pueblos indígenas ou o que são pueblos tribais. Então, as cartas políticas de cada país, elas muitas vezes vão a ser... A Carta Política do Brasil, nossa Constituição, ela discrimina o que são pueblos indígenas ou o que são pueblos tribais. Para o direito, isso é importante, né? E esse convênio 169, ele visa proteger os direitos políticos, os direitos consuetudinários, não? Os pueblos indígenas com suas leis, com seus costumes, especialmente o direito à terra. Quem labora nessa área territorial sabe quão importante que esse convênio para o direito territorial dos indígenas, seguridade social, saúde, e o que mais nos interessa agora para essa classe, que é a proteção que dá esse convênio em matéria de emprego. Emprego e não discriminação, não? Que as pessoas não podem ser discriminadas por sua etnia, por sua raça, não. Então, esse convênio ele vem para abarcar, né? O artículo 1º desse convênio, ele já vem e já nos explicita o conceito de pueblo, o que se entende por pueblo, quem pode ser considerado indígena, não? A Declaração das Nações Unidas de 2007 também habla sobre isso, mas esse convênio é um pouco anterior, é de 89. Então, ele já habla um pouco sobre quem pode ser considerado pueblo, né? A consciência da identidade, e habla também que não é o Estado ou um terceiro que vai dizer quem são e quem não são os pueblos indígenas. Não. Ele determina, né, que a consciência de sua identidade indígena deverá ser considerada como critério fundamental, né? Nenhum Estado ou grupo social tem o direito de negar a identidade de uma pessoa que se através da questão do autorreconhecimento, autodescrição, e também por ele e por seu pueblo, não? Porque o pueblo também tem que reconhecer essa pessoa como indígena, não basta falar, não, eu sou indígena, não. Tem que ter um histórico também, não? E esse convênio habla também na proteção das agrupações com identidade própria. Por primeira vez se habla em um documento internacional sobre direitos coletivos, o que para o direito isso é um problema muito, muito complexo, porque o direito, generalmente, o nosso direito de caráter individualista, não? É um direito mais liberal, individualista. Então, quando se abrem direitos coletivos, custa para as pessoas compreenderem isso, especialmente as empresas, né? Ele também habla sobre identidades, condições sociais, como já lhes comentei, é um convênio que respeita a cultura e o modo, a forma de viver das comunidades, das populações, habla da autoconsciência, habla da vinculação com o território, não? Então, segundo o convênio 169, que normas há enquanto a los direitos laborais, não? Então, o que ele prevê? O que os estados que são signatários, que ratificaram esse convênio, o que esses estados têm que fazer? Então, basicamente, esses governos, esses estados, têm que adotar medidas para garantizar que os trabalhadores, né,
tenham sua proteção em matéria de contratação e em condições de empregos, né, empregos, não? Que estén protegidos eficaz por la legislação do Estado. O Estado tem que ter uma legislação que proteja a esses trabalhadores de uma forma diferenciada, né? E que os membros dos pueblos indígenas, eles poderão, né? Aliás, poderão não, deverão, que em direito é muito importante isso, deverão dispor de programas de formação profissionais para se equiparar a nível dos outros não indígenas, né? E que todo isso, esses programas deverá tomar em conta as necessidades especiais dos pueblos. Por isso que é um convênio que respeita a identidade individual e coletiva de los pueblos, né? Então, ele é um tratado internacional que juridicamente vincula os governos que o ratificam. Sempre comento isso com meus alunos. Os governos não são obrigados a ratificar, pero uma vez ratificado, há que cumprir, não? E alguns governos se demora mais, outros não. Por exemplo, o Brasil ratificou em 2002, Chile em 2009. Eu não observei México, eu sabia, pero agora me olvidei. Pero foi mais ou menos entre essas festas também, né? E com a ratificação desse convênio, ele é também incorporado à legislação nacional, à nossa legislação, às nossas cartas políticas, né? Isso gera um marco regulatório. Então, surge a obrigação de los terceiros, especialmente de las empresas, de observar os ditames do convênio, não? Não se pode dizer, não conosco, e não surge. Incluso das empresas, que é o assunto que nos interessa cá, pero também do Poder Judicial e todos. Me recordo uma vez que chegou para mim uma ação judicial de uma senhora indígena de mais de 70 anos, e quando eu pedi que o juiz observasse, não, o convênio 169 para lhe aplicar a pena, a sanção, ele disse, não, acá em essa região não se reconhece o convênio 169. Aí eu falei, mira, como se nessa região não se reconhece o convênio 169? Porque se o Brasil já ratificou em 2002. Isto para que vocês percebam como é complicado, não? Muitas vezes temos leis muito interessantes, pero há desconhecimento por parte do Poder Judicial, há desconhecimento por parte das empresas. Eu estive participando agora, recém, acá em Chile, de um congresso, um seminário organizado pela Organização das Nações Unidas sobre direitos humanos em empresas. Foi muito interessante, pero aí estavam algumas empresas, muito poucos representantes dos estados e muitas. Aí a Ruth, uma aluna que está acá, também participou, e ela também depois pode comentar sobre isso. Pero não havia uma participação, havia dos pueblos indígenas, das pessoas, dos cidadãs, pero não havia uma participação das empresas e do Estado também. Então, é difícil chegar a um diálogo se não há essa participação, não? Bueno, agora vamos falar um pouquinho sobre os trabalhadores indígenas em si, né? Então, o mundo de trabalho dos povos indígenas, todos nós outros sabemos que é configurado por grandes desigualdades, não? Por sua secular marginalização, colonização, né? Pero, mesmo com toda essa marginação, todo isso está sofrendo uma série de transformações, especialmente por as legislações e também por la demanda indígena. Sempre temos que pensar que, se há legislações em benefício dos pueblos, também há toda uma demanda desses pueblos, uma mobilização. Por isso que comentei que as leis não surgem do nada, elas surgem a partir de uma mobilização, não? Então, essas leis que protegem os direitos indígenas também, especialmente a partir dessa mobilização, né? As estimações da OIT indicam que se está produzindo dentro dos trabalhos, né, dos trabalhadores indígenas, que está se produzindo uma transição das zonas rurais às zonas urbanas. Isso todos nós outros já sabemos, pero há muitos informes, não, que nos demonstram que muitos pueblos estão saindo de suas comunidades
e se transferindo para as cidades, não? Há muito desplazamento forçado. Sei que em México há muito isso, em Brasil há muito desplazamento forçado, especialmente em alguns estados mexicanos, não? Algumas regiões de México, onde o narcotráfico está se apoderando das terras indígenas. Não só o narcotráfico, terratenentes e outros. Então, estes indígenas são desplaçados e muitos vão a viver em las periférias das cidades, não? É um pouco isso. E também porque isso ocorre especialmente por desplaçamento forçado, pela perda de territórios, não? Esses indígenas, esses trabalhadores saírem de suas comunidades e terem que trabalhar muitas vezes nas áreas urbanas e também para obter ingressos para a sua própria sobrevivência, não? E, isso explica um pouco, mas é um pouco mais complexo que não vou poder falar agora, pero eu acompanhei alguns casos dessa migração forçada, desplazamento forçado, como quero, incluso entre países, Brasil, Paraguai, isso ocorre muito, não? E há um exemplo muito interessante sobre isso, que é o trabalho que os Guarani e Kaiowá em Brasil, que são pueblos que vivem na zona fronteiriça entre Brasil, Paraguai e Bolívia, que eles exercem, que é o trabalho de changa, que eles chamam. A changa é quando eles têm que sair de suas comunidades e se vão para outra região do país, generalmente saem, como são Guarani e Kaiowá, saem da região central do Brasil e se dirigem hasta o sul do Brasil ou hasta a região de São Paulo, sudeste do Brasil, para trabalhar em grandes fábricas, em grandes indústrias, ou então pero sempre com trabalhos precarizados. Quando eu digo grandes fábricas, as indústrias sucroalcooleiras, indústrias da canha de açúcar e do álcool, e trabalhar em essas indústrias. E também la cosecha, né? Cosecha de manzana, cosecha de semilhas e várias outras. Então, eles têm que sair, e muitos passam de 3 meses hasta 6 meses em estes lugares. E depois que eu vou falar um pouco sobre a esclavitud moderna de trabalho, vamos a retomar. Essas changas, muitas vezes, as comunidades se quedam solamente com as mulheres e os ninhos. Os homens todos têm que sair para trabalhar, porque não há mais terra. Seu território é muito pequeno. Eles foram cercados por as grandes haciendas, não? Então, seu território é muito pequeno, não há mais como sobreviver. Então, em muitos casos, as mulheres e os homens que migram às zonas urbanas, eles se enfrentam com situações de extrema vulnerabilidade, não? Isso nós outros já sabemos. Aqui é o informe do Banco Mundial de 2015, que foi o último que encontrei, que abre um pouco sobre que essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que eles recebem muito menos do que um trabalhador não indígena, não? E que a situação das mulheres, todavia, é muito pior do que a dos homens. Então, quando a maestra Milho ele estava apresentando a classe, a última classe, a penúltima já me perdi um pouco, e falando sobre o trabalho das mulheres, eu me quedava imaginando sobre essa questão também, não? Aí eu quero falar um pouco de Chile, né, do trabalho dos indígenas em Chile. Les confesso que tive muitos problemas muitas dificuldades para encontrar dados de Chile, porque busquei em um lado, busquei em um observatório, me mandava escrever para Lacute, buscava em Lacute, me mandava escrever para outro lugar. Não há quase dados de los trabalhadores indígenas em Chile, as cifras. Então, o que encontrei foi em alguns periódicos, em um informe, pero também não foi na investigação muito profunda, pero não há. É como se esses trabalhadores foram invisibilizados, não? E creio que só o hecho de não encontrar dados, isso já significa muito. Porque se não há uma vontade, não, de apresentar esses dados, especialmente por parte do Estado, é porque algo está se ocultando. Então, sou advogada, mas como historiadora sempre intento pensar um pouco isso, né? Por que se oculta tanto, por que se invisibiliza estes direitos dos povos indígenas, não? Então, que Chile tem um total de 2.185.792 pessoas que se autoidentificam como indígenas. Então, não é pouco, não? Não é pouco. E Chile é um país multicultural, pluriétnico,
eu vi um informe de Chile que 8,3% das pessoas em idade para trabalhar em Chile se reconhece como pertencente a um povo indígena. E nessa encuesta falava que muitos comentavam que são de haver sido uma ou duas vezes discriminado em seu local de trabalho, em seu lugar de trabalho. E de todo o que leí, grande parte desses trabalhos são trabalhos precarizados também, como em Brasil chamamos de subempregos, né? E esse informe nos trazia também, né? Esse é um informe do Ministério do Desenvolvimento Social de Chile, que os indígenas de Chile têm um ingresso promédio 30% menor que dos trabalhadores não indígenas. Então, 30% menor. E acá eu he trazido uma frase, enquanto estava investigando para essa classe, de um artigo que se chama Pueblos Originários e Acesso ao Mundo Laboral, um artigo de 2022. Esse artigo, Francisco Espinosa, que é um psicólogo e magíster em gestão de organizações, ele habla: para os pueblos originários, por suas características educativas, resulta muito difícil incorporar-se a melhores mercados de trabalho. Aí, só para pensarmos depois, por quê? Será que seriam só as características educativas que são um obstáculo para os indígenas se incorporar a esse mercado de trabalho, ao mercado melhor? Será que são por suas características educativas, não, que eles têm que se quedar com trabalhos mais precarizados, com subempregos? Ou será que por detrás de tudo isso temos um racismo que é estrutural, temos um prejuízo, temos um preconceito, não? Então, isso só para pensar. Este é um artigo do ano passado que eu achei interessante. É porque muitas vezes as pessoas leem e pensam, não, é por conta da educação de los indígenas, por isso que eles não logram. Pero não logram, não. Há que pensar o que está por detrás de tudo isso, né? O que está por detrás sabemos que nenhum discurso é inocente. Por trás de todo discurso tem um porquê. Não? Aí é trazido um pouco de México, não? Que México vive mais de 23,2 milhões de pessoas maiores de 3 anos que se auto-identificam como indígenas, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia de México, que essa quantidade equivale a 19% da população total em rango dessa idade. Também que um informe da OIT destaca que a população indígena ganha 33 pesos por cada 100 pesos que ele paga a alguém não indígena. Então, isso é um pouco parecido com a situação de Chile. E a situação de México é pior também para as mulheres, né? Pois elas recebem, em promédio, só 26 de cada 100 pesos que se lhe pagariam a uma pessoa não indígena. Em um estudo difundido em 2022, indica que 85% dessa população se encontra em la informalidade em México. Isso significa o quê? Que não tem acesso a muitos outros direitos, não? Sabemos como é trabalhar em la informalidade. E aí sua situação de pobreza, vulnerabilidade, né, acaba se perpetuando. Então, um pouco isso. A situação de México, então, vamos perceber que não é muito distinta da situação de outros países da América Latina. Aí vou trazer um pouco para vocês sobre a situação do Brasil, de los trabalhadores indígenas, né? Que a população indígena do Brasil ela aumentou quase 90% de 2010 para 2022. Por quê? Em 2010 teníamos cerca de 800 mil indígenas e agora quase 1,700 milhões de pessoas, que representam 0,83% dos brasileiros. Então, houve um aumento significativo. Muitos creem que é por conta de toda a demanda indígena, por conta das leis, né? Que as pessoas hoje, muitos sentem orgulho de se auto-identificar enquanto indígenas, coisa que há 2 décadas não. E para falar de Brasil, também, trabalhadores indígenas, eu tenho que falar sobre a esclavitud moderna no mundo laboral. E o Ministério Público de Trabalho em Brasil, que seria como uma Fiscalia de Trabalho, ela sustenta que entre 2020 e setembro de 2021, mais de 1.700 pessoas foram resgatadas em condição análoga à esclavitud em Brasil. Se estima que mais de 1,053 milhões pessoas vivem em situação de esclavitud moderna em Brasil.
né? O Brasil ocupa o 11º lugar no ranking mundial. Temos Coreia do Norte, Eritreia, Mauritânia, Arábia Saudita, deixa-me ver, os que a Turquia, que estou me recordando agora, e depois em 11º lugar vem o Brasil. E para entendermos por que esse sistema de esclavitud, né, de los trabalhadores indígenas generalmente serem contratados em condição análoga à esclavitud, temos que compreender todo o legado que houve em Brasil da esclavitud, que Brasil, do século XVI hasta XIX, né, mais de 3 milhões de pessoas foram trasladadas da África para o Brasil para trabalhar como escravos, né, em situação de esclavitud. Né? Então, temos uma história de um passado que se comunica hoje com o presente, né? Muito preconceito, muito racismo, temos leis muito importantes em Brasil, incluso a OIT reconhece, né, o Brasil como uma referência nessa luta contra a esclavitud moderna. Alguns autores falam moderna, outros contemporânea, então por isso coloquei aqui moderna contemporânea. Pero, incluso depois eu hice uma referência bibliográfica, esse artigo está em espanhol, que habla sobre o trabalho em Brasil. Pero há todo um contexto cultural, não, de los brasileiros e brasileiras, não, que todavia tem bajo esse sistema de esclavitud. Incluso a maestra Arlete ha trazido para nós uma sentença da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que é o caso da Hacienda Brasil Verde, que é uma sentença de outubro de 2016. A sentença, onde nessa sentença está colocado, está comprovado que desde o princípio do século XX, né, o Brasil ele tem uma prática que favorece a existência do trabalho em condições análogas à esclavitud. Então, o Brasil nunca derrou. A esclavitud foi abolida em Brasil final do século XIX, pero nunca derrou de ter essa cultura de esclavitud. Bueno, vou passar. Essa imagem acá é uma imagem que circulou agora, há pouco, em minha região, em um município, em uma cidade cercana a Paraguai, onde dizia que uma empresa, ela oferecia oportunidades de emprego, e é muito interessante porque essa mesma empresa que oferecia a oportunidade de emprego, ela falava uma vaga para auxiliar de serviços de comunicação visual, vaga para homem, maior de idade, por supuesto, maior de 18 anos, pero dispenso indígenas para essa vaga. E aí tinha os contatos e todo acá, não? O Ministério Público, incluso, abriu um fallo, né, uma ação contra essa empresa por la questão da discriminação, não? Porque o convênio 169, ele habla sobre a não discriminação, não importa sua raça, sua etnia, pero por aí é muito comum isso. Eu he trazido esse exemplo, pero é muito comum isto. Tá? Esta é uma fotografia de um grupo de indígenas que foram resgatados final do ano passado em uma situação de trabalho análogo à esclavitud também, onde a situação foram mais de 20 pessoas, entre homens, mulheres e ninhos. É muito importante, isso foi na região fronteira com o Paraguai. É muito importante destacar que na região central do Brasil, fronteira com o Paraguai, muitos ninhos são recrutados por o crime organizado para as plantações de cannabis sativas, não? Da marihuana. E esses ninhos vão para allá e depois desaparecem. Suas famílias nunca mais sabem de eles. Há uma organização que está trabalhando com esse tema, pero os investigadores, todavia, não se aventuraram a trabalhar com o tema, porque é muito complicado. Em uma zona, vocês que são de México sabem um pouco como se passam essas coisas. Trabalharam certos temas em Brasil. Eu trabalhei com desaparição forçada e milícias no campo, e isso foi muito interessante, porque me trazido um dolor de cabeça muito grande também. Esse é um dos motivos também que estou aqui em Chile hoje, não? Por uma passantia aqui em Chile. Então, há temas que são muito complexos em Brasil, porque se involucra Estado, se involucra grupos armados. Então, isso foi em uma dessas, e o Ministério Público, um grupo do Ministério Público Federal, da Fiscalia, resgatou as pessoas de acá. Isso também foi em minha região,
também foram resgatados, 25 indígenas, entre homens e ninhos, também trabalhando para uma indústria sucroalcooleira em condições análogas à esclavitude também. Não tinham água potável, não tinham alimentação, não tinham como se locomover. E é muito interessante porque quando eles vão trabalhar em esses espaços, não são recrutados, levados para fora de suas comunidades, depois que chegam allá, todavia eles têm que pagar sua viagem, têm que pagar sua estadia, e é algo que se torna impagável. E muitos têm, como o caso que a maestra Arlete é trazido para nós outros na decisão da Corte Americana. Em muitos desses casos, há homens armados que não deixam essas pessoas saírem. Então, acabam tendo uma deuda impagável. Esse tipo de trabalho, não? Deixa eu só pegar aqui. Havia me olvidado de algo. Isso tudo está tipificado, né, em o artigo 149 do Código Penal Brasileiro. O delito de redução à condição análoga à esclavitude. O Código Penal Brasileiro, ele tipifica isso e sanciona, né? E quando ocorre isso, né? Quando as pessoas são submetidas a trabalho forçados, jornadas de trabalho excessiva, condições degradantes, e também restringindo a liberdade de movimento de alguém por deudas, que é o caso que eles contêm, né? Muitos desses indígenas é restringido sua liberdade de ir para suas comunidades, de sair de suas comunidades, de volver para suas comunidades por conta das deudas. Então, se têm que se quedar e trabalhar mais horas todavia para pagar essas deudas. Esta é uma foto, não me gusta muito de exponer fotos de ninhos, pero essa estava na rede, não? De uma matéria que saiu num periódico que mais de 1.600 indígenas foram encontrados em situação de esclavitude no Brasil nos últimos anos. Então, esses são os dados que temos, pero chamamos rincones de Brasil, nas regiões mais afastadas do Brasil, sabemos que há, todavia, muitos indígenas trabalhando em situação análoga à esclavitude. Também me gostaria de apresentar para vocês um pouco a situação dos trabalhadores bolivianos, indígenas bolivianos e também paraguaios em Brasil. Os bolivianos, eles são também recrutados na Bolívia, muitos indígenas, e passam incluso por minha região, porque é fronteira também com Bolívia, e vão para as grandes fábricas em São Paulo, fábrica têxtil de São Paulo, para trabalhar. Há um informe que diz que são mais de 50.000 bolivianos trabalhando em condições complicadas, em condições precárias, e alguns em condições análogas à esclavitude em São Paulo, Rio de Janeiro especialmente. Aí também muitos paraguaios que são recrutadas, mulheres, não? Especialmente mulheres bolivianas e paraguaias. E aí também depois temos que não são considerados indígenas, mas temos os trabalhadores haitianos e venezuelanos também em situação muito complexa em Brasil. Então, deixa-me ver se falei. Essa aqui é uma bibliografia que é trazido depois. E esta é uma fotografia de uma área, incluso na área cerca de uma comunidade que eu trabalho, também está na rede, por isso que é trazido na foto, não? E com esta frase que me gusta muito de la Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, e que pensou muito sobre esses temas. E por que me gusta dessa frase de la Hannah Arendt? Porque ela escreveu, né, que os humanos, né, aunque tenham que morrer, pero não han nascido para morrer, não? E sim para começar. Então, eu creio que muitos alunos me perguntam, né, mas por que tantos convênios, tantos tratados, se isso não é respeitado por os países, não? Sim, os convênios, os tratados muitas vezes não são respeitados, mas creio que seria pior se não os tuviéramos, não sei muito bem conjugar a hora. Então, todavia creio que são importantes. Creio que são importantes organismos internacionais para estarem vigilando, não? Porque quem trabalha todos os dias com essas pessoas vulneráveis, sabe? E quando temos, por exemplo, um governo autoritário, como o Brasil teve nos últimos 4 anos, sabemos da importância
que é termos o direito internacional, especialmente, né, assegurados por o direito internacional, tanto o direito interno como também o direito internacional. Então, isso sempre converso com meus estudantes, porque muitas vezes nos parece que nada está avançando, não? Que nada cambia. Pero com uma aluna, esse ano de direito, não sei se ela não está cá porque ela está fazendo um exame, e ela me disse, professora, pero direitos humanos é algo muito novo. E eu falei, mira, sabe que é por aí mesmo, não? Então, venimos queremos os cambios muito rápidos, não? E muitas vezes não é assim, é sempre de a pouquito. E também temos que valorar toda a mobilização que os pueblos indígenas fizeram para que esses tratados, essas declarações, essas convenções puderam ser acordadas, não? Porque por los países e ratificadas por muitos países. Por exemplo, Chile teve um grande período, muita discussão para aprovar, para ratificar o convênio 169. Eu me recordo que venia para cá em 2007, 2008, havia muitos obstáculos para que isso para Chile não ratificar o convênio. Porque, segundo alguns, dá muito poder aos povos indígenas, então não interessa, especialmente para as grandes corporações. E esse tema é importante, eu participei agora, há poucos dias, de um seminário com professores do Peru e com alunos também de uma universidade tecnológica de Peru, alunos de contadores e da área de administração de empresas. E eles perguntando, não, por que há tantos megaprojetos em Peru que hoje estão parados? Não? O Poder Judicial falou, não, agora não, estão parados, não estão em continuidade. Aí uma professora disse, não, falou, mira, é porque hace falta tanto contadores como administradores de empresas, como abogadas que compreendam que há convênios, há tratados, e essas empresas têm que estar muito bem assessoradas para isso, porque senão o convênio 169, ele habla da consulta, né, pública que deve haver, prévia, livre, informada aos povos indígenas quando algo vai afetar seu território. Então, é um tema que não é só para os estudantes de direito, mas também para os estudantes da área de administração de empresa, da área de contador, da área que for, não? Porque sabemos que esse mundo do conhecimento é assim. Ele não está apenas limitado a uma área do conhecimento. Hoje, temos um plus, podemos sair adelante, temos que ter esse conhecimento mais holístico de todas essas áreas. Então, seria um pouco isso. Les dejo com essa frase da Hannah Arendt, porque por mais que se pareça uma situação muito, muito difícil, pero temos que crer que dias melhores vendrão, não? Então, muitas graças, obrigada, e GVT, que em Guarani significa também muito obrigada. Wow, muchísimas gracias, maestra Roseli, por esta gratificante información. Creo yo que muchos de nosotros todavía pensamos que la esclavitud ya no existe y que prácticamente eso solamente se quedó en la época de la prehistoria o en la época de los romanos, de los sumerios, de los mesopotámicos, ¿no? Que en realidad la esclavitud ha existido siempre, pero en diferentes formas, ¿no? Creo yo que la esclavitud siempre está presente en todo momento, en cualquier acción, siempre y cuando se priven de los derechos humanos de las personas. Esto que comenta que las personas que se someten a trabajos forzados e incluso a las personas que los obligan a casarse en algunas comunidades, en algunas partes de que todavía se da mucho el matrimonio forzado. Entonces todo eso es a final de cuentas una forma de esclavitud. Y pues bueno, la verdad se me hace muy gratificante toda esta información que nos acaba de proporcionar. Muchísimas gracias. Y pues entonces pasamos a la sección de preguntas y de dudas y de comentarios. Adelante, por favor. Aquí tenemos ya varios comentarios en cuestión de la maestra Adriana Müller. Si gusta también comentarlo de forma presencial, maestro, o más bien si gusta hacer el uso de la voz para poder realizar el comentario que hizo a través del chat, en lo que también voy leyendo los otros comentarios de los estudiantes. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. No, nada más era referencia para la maestra
Roseli, sobre el convenio 169, precisarle las fechas de que México firma en el 89 y ratifica en el 91. Nada más como mención, Ai, y también aprovechar el micrófono para decir obrigada y vete, no sé pronunciar en guaraní. Muchas gracias por su participación, muy enriquecedora, un temazo, hablar del trabajo del campo, primero considerarlos como trabajadores, a los trabajadores del campo. Muchas gracias, sensibilizo con este comentario, quiero sensibilizar con este comentario a mis alumnos y los voy a dejar por ahí, con algunas participaciones. Por ahí leí también el comentario de una alumna que su idioma se escuchaba muy bonito. graças. Gracias. No. Sí, sí, en efecto, hay un comentario de una alumna que hace referencia a muy particularmente su entonación o su estilo de voz en cuestión de Brasil, pues la verdad suele ser un acento bastante peculiar y muy bonito. Muchísimas gracias también por este comentario. Quiero que también la alumna Lisbeth Escalante comenta algo aquí en el chat, pero me gustaría que pudiera profundizar un poquito más en su pregunta, que pudiese participar y preguntarle directamente a la maestra Roseli su comentario que realizó. Adelante, Lisbeth Escalante, por favor. ¿No está por ahí la alumna Lisbeth Escalante? No sé, perdón, ingeniero, si se refería al comentario de qué pasa si no se cumple con un convenio. Lo hizo de manera muy general, pero tiene la intención de los convenios que nos estaba hablando la maestra Roseli. ¿Qué pasa Ah, ok. si un país no cumple con un convenio? Essa é a grande pergunta, não? O que passa, não? Bueno, generalmente, a pessoa com quem esse país hizo convênio, por exemplo, se for um convênio da ONU, esta vai instar a esse país, não? Que por que ele não cumpriu esse convênio? E por mais que os convênios sejam vinculantes, todavia é um problema, porque aparentemente parece que não passa nada, pero passa porque por exemplo, nesse caso, a ONU vai instar esses países, por que não? E nenhum país ele quer estar em listado de aqueles países que não cumprem convênios, não? É como algo, acordo de cavalheiros, seria mais ou menos assim. Então, não há um poder de polícia que chamamos em Brasil, não sei como se eu poderia dizer em espanhol, pero hay algo que es moral, que es legal, que es ético también. Entonces, generalmente, los países não querem ser estados, não querem estar em listado de países que não cumprem tratados de direitos humanos. Era um pouco isso. Pero algo assim de uma sanção, apenas não há. É uma questão também diplomática também. Há outra pergunta? Alguém? Sí, Não sei quem levantou primeiro. Eu creio claro. que você não, Rogério. Você vai me dirigindo? Quem? Ok. Sí, sin problema. Le voy a hacer el uso de la palabra al alumno Iván Urriuta de la Universidad de Chile. Adelante, Iván, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Bien, gracias. Profesora, una pregunta. Con respecto a la integración de los indígenas, ¿cierto? Uhum. Al sistema de gobierno estatal, ¿usted cree que esto puede ser a raíz de que nosotros fuimos conquistados eh, por Brasil, España, por Europa, que estaba vinculado firmemente a la religión católica? Y al ingresar, ¿cierto?, a estos nuevos territorios, venían ya con la idea del catolicismo. Uhum. El catolicismo en su origen, ¿cierto?, es muy distinto a las costumbres indígenas que había en ese momento. En que en el caso de España, por ejemplo, cuando se ingresó acá a Chile, o a gran parte de los países además como Perú, Bolivia, venían con el código indiano.
Uhum. El código indiano era un código que venía creado por los reyes de España para proteger a los indígenas en el contexto del cristianismo. Entonces, en ese contexto, intentaron imponer una cierta conducta, pasando a los indígenas que entendieran el sistema nuevo, que era el código indiano, con su base en el cristianismo, y que no se entendió en su momento. Por ese Uhum. modo, empezaron las guerras entre los indígenas y los conquistadores. Entonces, mi pregunta viene, ¿usted cree que podría ser un elemento bastante importante en que de esa época los gobiernos que hoy día tenemos, los estados modernos, no han incorporado a los indígenas como propiamente tales, no manteniendo cierta discriminación con respecto a su cultura porque son distintas a las de nosotros? Sim, ¿Usted cree que sim. podría pasar por ahí un poco el tema de Sim, la incorporación de los indígenas a los nuevos estados más modernos? sim, muito bem, por supuesto que sim, Ivan. Toda essa forma de colonização, né, essa cristianização que desconsiderou, né, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, né, que desconsiderou todo o modo de ser e de viver dos pueblos, né, sempre desconsiderou seus códigos de conduta, seus códigos, incluso seus códigos jurídicos. Por isso que o convênio vem a respeitar, né, proteger, dizer que os estados têm que proteger o direito consuetudinário, né, que é sua maneira de viver, seus códigos anteriores, que muitos indígenas têm sua própria maneira, seu próprio modo de... Isso está mais avançado em México, todavia, que em Brasil, seu próprio, com pluralismo jurídico de México, sua própria maneira de viver e conviver. Com certeza, muito bem colocado, é isso mesmo, não? É todo esse movimento colonialista que hasta hoje perpassa, não? Hasta hoje vivemos sobre essa ola colonialista, não? Que existe um modo de viver que seria lo bueno e o restante seria lo malo, e esse malo tem que se sujeitar a lo bueno entre comillas, ok? É um pouco isso. Espero ter respondido. Se não respondi, depois na classe tu me haces a pergunta. No, sí, esa es la idea. Inclusive una vez lo conversamos en clase, ¿se acuerdan? Sí. Ah, sim. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Pero esa era la idea. Para mí el punto es Uhum, que hoy día, por eso existe, para mi modo de uhum, ver el problema, que el racismo, ¿no es cierto?, está en esa parte, que ellos no tienen las mismas costumbres que nosotros tenemos uhum, como conquistados, por decirlo de esa manera, uhum, ¿cierto? uhum, Entonces, sim. por ahí un poco más, de hecho, se discrimina a la persona cuando va al trabajo porque indígena, hoy día todavía persiste, como también existe que la persona que no vive en una población más o menos Uhum, pudiente, tampoco uhum, de conflicto, tampoco uhum, aquí en nuestro país se le da trabajo. Eso uhum. ha ido minorando con el tiempo, hay que reconocerlo, pero se mantiene. Sim, Ya, se profesor, mantém. se agradece. Gracias. E muitas vezes tudo isso é muito invisível, não? Às vezes são atitudes cotidianas que nem percebemos que há, de preconceito, incluso de racismo. Pero ai. Agora eu não sei qual a ordem, Rogério. Claro que sí, muchas gracias. Quiero ceder el uso de la palabra al alumno Fabián Mendoza de la Universidad de Humanismo Cristiano. Adelante, Fabián. Buenas noches a todas, a todos. Buenas Primero que noches. todo, gracias por el espacio. Eh, Quiero preguntar lo siguiente, igual es un tema súper amplio. Hablar de esto, la verdad que se me abren muchas preguntas, pero yo quiero quedarme con esta pregunta y que a propósito de lo intercepcional que puede ser incluso, preguntarle según la experiencia de la profesora. eh, ¿Cómo podríamos fortificar finalmente la consulta indígena para que sea finalmente un concepto mucho más amplio de lo que seguramente hoy en día es, dentro de lo que es el convenio 169? Eso Tu, sería básicamente. tu queria saber como poderíamos justificar? ¿Cómo podríamos fortificar? Fortificar a consulta indígena. Sí. Eu creio que primeiro dar a saber a los pueblos que eles têm esse direito, não?
porque, por exemplo, em Brasil estamos fazendo protocolos em diversas comunidades, cada pueblo está haciendo su protocolo com as empresas ou com, então estão fazendo que os pueblos sepam, mira, nós temos esse direito, temos todos os direitos que os demais, os direitos humanos, e todavia temos direitos também distintos, que são para pueblos indígenas e tribais. Então, o primeiro passo, eu creio que é dar a conhecer aos pueblos e demandar, como eles têm demandado, fazer incidência internacional, como eles, os Mapuche acá em Chile têm vários casos de incidência internacional que vão na Corte Interamericana, vão à ONU e denunciar. Eu creio que é um pouco por aí. É um tema muito complexo, o que tu me perguntaste, creio que teríamos que fazer uma classe só sobre essa particularidade que é da consulta, não? Prévia livre informada, porque não é toda consulta que é livre informada também. Acá em Chile ocorre muita consulta, pero não é livre informada. Pero isso é um Exacto. outro tema que talvez não sei se seria, pero podemos falar em outro momento sobre isso. Pero dar a conhecer, porque muitas pessoas não conhecem, e não só os povos indígenas, também o poder judicial, das empresas e por aí vai. Que os indígenas têm direito e que eles têm que ser respeitados em seu território e têm que ser respeitados em matéria laboral também. Perfecto. En todo caso, claro, es una pregunta bastante Sim, pero difícil de vamos responder, começar. pero creo que es una buena respuesta, profesora, porque creo que también por ahí empieza el mejorar y el fortificar. Así que gracias por su respuesta. Graças a ti. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos un comentario por parte de Cassandra Vega de la UTL que dice que antes de la esclavitud solía ser física, ahora es emocional y más en el ámbito laboral. Comenta que es triste. Este es el comentario que realiza también un alumno. Y pues bueno, también quiero ceder la palabra a Beatriz Fuentes de la UT de Humanismo. Adelante, por favor, Beatriz. Hola, buenas noches. ¿Me escucho bien? Sim. Perfectamente. Si mal no recuerdo, creo que estaba Ruth antes que yo. Ah, una disculpa. Adelante, Ruth, por favor. Ruth no está disponible en este momento. Parece Igual que y si gustas tú, Beatriz, Sí, por irte supuesto. adelantando, adelante. Sí, bueno. Buenas noches para nosotros y buenas tardes para ustedes. Más que una pregunta era complementar lo que la profesora nos estaba contando ahí en su clase con respecto a la poca información que había con respecto a los indígenas en Chile. Entonces ahí quería complementar un poquitito eh, y contarles que nosotros estamos a muchos pasos atrás y de México, incluso diría que desde Perú, Bolivia, con respecto al tema indígena. Después de la dictadura de Pinochet, estamos hablando de los años 90, recién se reconoció el término, quizá el término no, pero se trató de hacer un organismo, en definitiva, que velara y que le diera representación, en definitiva, a las personas que nos consideramos indígenas, que somos descendientes indígenas, qué sé yo, eh, pero tampoco ha dado mucho efecto eso. Es como bien difícil tener un número, a diferencia de otros países, de cuántas personas en X empresa no se cataloga así. ¿Quién es indígena, quién no es indígena? En realidad somos todas trabajadores y trabajadores, y aquí el apellido, o no, como que eh, no pasa por ahí, ¿ya? Creo que todavía sigue habiendo bastante discriminación con respecto a eso. Creo que también hay mucho menos oportunidades para ellos también. Pero se está dando pasitos. Creo que también hay que reconocer un poquito eso. De la nada, quizás también agregar que en plena dictadura no se podía ni siquiera hablar el idioma, por ejemplo, el mapuche, que era el mapudungún, estaba absolutamente prohibido, inclusive antes de la dictadura. Entonces, cambiar eh, este término ha costado.
ha costado harto. Pero como dije, se han dado pasitos, ¿ya? Esa era mi opinión. Muchas gracias, Beatriz. Muy bueno tu exposição, tu colocação. Não, realmente, Chile, todos os países de Latinoamérica têm que avançar em esse tema, não? De proteção laboral dos mais vulneráveis. A maestra Miller ha traído em sua classe muito interessante os dados que ela nos apresentou também, não? E esse tema indígena também não é distinto da questão das mulheres, dos niños, não? Tema que me olvidei também de falar para vocês, que é dos trabalhadores, que se pode considerar como trabalhadores niños também, não só adolescentes, porque incluso no último informe, vários trabalhadores com idade inferior a 12 anos foram resgatados em condição análoga à esclavitud em Brasil, indígenas, né? Estou falando de indígenas. Então, é muito interessante isso que tu nos apresenta, porque acá também não se cataloga, e se tu não conhece, não sabe distinguir um apelido mapuche ou de outra etnia, tu não sabe quem é indígena, quem não é, porque não há essa diferenciação, não? Não há essa diferenciação na hora de contratar, pero há outras. Aí o prejuízo, o preconceito, isso é mais antigo, não? Bem mais antigo, né? Enquanto não cambiar essa maneira de pensar, vai ser muito complicado avançarmos. Pero de a poquito, sim. Claro. Muchísimas gracias, maestra Roseli. Muchísimas gracias por el comentario, Beatriz. Tenemos ahora sí la participación de Ruth. Adelante, Ruth, por favor. Sí, es que estaba en un computador que tiene malo el teclado, entonces me cuesta ponerle el audio y todo. No se preocupe. Bueno, primero voy a hacer un saludo. Mari Compuche, Inche Ruth Javier Espiñén, Inche Mapuche Ñem, Mitugum Angol, Gualmapu Meu. Soy miembro del pueblo mapuche y en esta calidad participo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y estoy muy contenta de que mi profesora de cátedra esté dando esta charla en conjunto con México y que esté presente mi jefe de carrera también, porque la mirada que han puesto respecto a nuestros derechos como pueblo nación mapuche nos engrandece y nos da la posibilidad de crecer académicamente, pero humanamente también. Ahora me quiero referir un poco a las observaciones que hizo nuestra profesora y la aplaudo por su cátedra y le agradezco por supuesto de antemano. Cuando ella dice changos, el trabajo de los changos guaraní, aquí se llama temporeros. Ese es el trabajo que realizan. Generalmente es un trabajo similar de los temporeros. Lo otro que quería contarles es que es un paréntesis, ¿ah? Hay un grupo musical que se llama Metallica y que hizo un tema musical en honor a los Kiowas. Cuando el pueblo Kiowa dijo que vivir de esta manera era algo indigno, entonces ellos se iban a asesinar, se iban a matar colectivamente. Fue un gran impacto para el mundo, ¿no es cierto?, por la mirada distinta y porque, claro, no valía la pena vivir en este capitalismo feroz y en este amor al dinero y en este amor a todo lo que significa esto. Yo me gustaría que buscaran el tema Metallica, un grupo de rock, hizo un homenaje precioso a los Kiowa. Lo otro que quería comentar es cuando hay una compañera de universidad que pregunta qué sucede cuando no se cumple la consulta, ¿no es cierto? Entonces, esa fue la pregunta, si no claro, si no se cumple el convenio, si no se cumple la consulta, porque es un problema para nosotros la consulta. Es un beneficio por un lado, pero es un problema porque cuando uno está en territorio, la consulta es manipulable, ¿no es cierto? La consulta se paga a la gente, se le entregan regalos a la población, se le dan beneficios para mejorar la plaza, etc. Entonces, la consulta es manipulable y que acuerdo como comunidad mapuche, como comunidad indígena, aymara, Rapa Nui, se ve pervertido, se ve manipulado por las empresas que quieren construir una gran represa, que quieren construir, ¿no es cierto?, todo lo que significa el extractivismo y la explotación de nuestra tierra sin ninguna condescendencia. Tenemos uno de los casos emblemáticos
en la represa en Pilmaiquén, ¿no es cierto? Y nuestra Machi que ha paseado por todo el mundo, Noruega la ha acompañado, trabajadores de todo el mundo han declarado, y aquí, claro, no estuvo presente en el seminario de derechos humanos y empresa. Estuvo, sin embargo, la empresa que está haciendo extractivismo, la que está haciendo la represa, estuvo invitada por las Naciones Unidas a exponer, ¿no es cierto?, cómo ser mejor los derechos, el estándar de derechos humanos, pero no estuvo la Machi ni su comunidad, que es una Illaregue de más de 140 comunidades, y cada comunidad tiene a la vez LOF, que son 19 LOF o 19 comunidades por cada LOF, o sea, estamos hablando más de 500 personas, más de 600 personas agrupadas y que están luchando en contra de ese extractivismo que es una represa, y no tuvimos que tomar la conferencia, hicimos una manifestación, y por supuesto eso no salió, pero sí salió en Noruega, en Inglaterra y en algunos otros organismos de derechos humanos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con respecto al trabajo? Tiene mucho que ver, porque toda la riqueza que tiene Europa la hizo en base al robo y al extractivismo de nuestras riquezas. Nosotros, los pueblos, naciones originarias, somos milenarios. No tenemos 200 años, no tenemos 300 años, somos milenarios. Tenemos más de 10.000 años, más de 20.000 años. Los mapuches tenemos en Monteverde, lo que se encontró en Monteverde, Puerto Montt, tenemos más de 20.000 años ya declarados de existencia como organización, como pueblo, nación mapuche. Entonces, en ese ejercicio de la existencia nuestra, hemos hecho convenios, hemos hecho tratos, hemos hecho tratados, parlamentos, para poder seguir existiendo. Tenemos formas de hacer el trabajo, tenemos formas de tener la riqueza, cómo tratar a la naturaleza, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, somos los pertinentes, somos los adecuados para hacer estas normas hoy respecto al trabajo y respecto a los derechos humanos. Que no sigan hablando por nosotros, ni los académicos, ni los políticos, ni las personas que, bueno, con la educación del 107, ¿no es cierto?, que nos trataban de manera bastante inferior, continúan hasta el día de hoy. Porque si bien el convenio 169 que emana de la OIT está suscrito y podríamos decir está a la altura y el estándar, el pensamiento sigue siendo el anterior. Y ese es el problema, que llegamos a los tribunales y los tribunales no lo conocen, que los tribunales no tienen pluralismo jurídico, que un trabajador que es indígena no es lo mismo que lo despidan a que un trabajador cualquiera. Esa era mi pequeña participación. Muchas gracias y discúlpeme, pero necesitaba decir eso. Muchas gracias, profesora, y gracias a los compañeros y compañeras de México por estar aquí. Estoy muy contenta de ver. Gracias. Muchas gracias a ti, Ruth. Muy buena intervención, muy buena, muy buena. Sí, muchísimas gracias, Ruth. De verdad que también nosotros estamos muy contentos por estar participando en este tipo de dinámicas y gracias por tus comentarios. También tenemos otro comentario de Marisol Hernández de la UTL. Pregunta, ¿qué sanciones aplican si existe algún caso de violación de cualquier derecho? Bueno, bueno, há vários instrumentos internacionais, né? Se for do convênio, a sanção é essa. O parceiro, por exemplo, que seria a ONU, ela vai instar esse país signatário a perguntar por que não está, não está cumprindo esse acordo, esse convênio, esse tratado, o que falta para cumprir. Então, vai estar sempre instando esse país a isso. Muitas vezes, esse país é hasta ameaçado de sair do convênio, não? Porque isso também pode ocorrer. E esse país também muitas vezes vai para um listado de países que não cumprem, sabe? Mas uma sanção, como disse anteriormente, uma sanção penal não há, não há. É um pouco como se estávamos falando com os alunos do Tribunal Penal Internacional, né? Dos crimes de guerra, isso e aquilo, não? Então, é um pouco isso. Os tribunais internacionais são muito importantes porque são balizadores, né? A partir de eles também temos os estándares, mas não há uma sanção no caso do convênio, uma sanção penal. Não se pode. Ok, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, espero que haya quedado resuelta tu duda,
Y pues bueno, no sé si existan más preguntas, más comentarios para la maestra Roseli o para la maestra Arlet, la maestra Adriana. Adelante, alguien más que quiera participar. Aquí hay un comentario que dice Alfredo Alexander Martínez. Buenas tardes, una pregunta a las personas indígenas que no se están respetando sus derechos, ¿cómo los apoyan? Bueno, em Brasil há um órgão que é responsável para estar apoiando isso. Também há uma Defensoria Pública da União que é para apoiar os indígenas, não? Há muitas organizações internacionais que também, ONGs também que apoiam esses indígenas. Hoje temos um Ministério de los Pueblos Indígenas, que é algo novo, não? Que hasta então, e também quem está à frente desse ministério é uma mulher indígena, algo que hasta então não havia indígenas em poder em Brasil, assumindo um poder político. Então, há toda essa organização. Acá em Chile, eu não sei muito bem, talvez algum aluno pueda me socorrer agora, ou a professora Arlete, não sei muito bem, mas sei que em Chile também há organizações internacionais, há como demandar, né? Há comissões de direitos humanos também que apoiam esses indígenas, não? Pero eles próprios também, eles são sujeitos políticos e jurídicos, não? Porque o convênio também, então eles próprios, de própria monta, individualmente também podem recorrer ao Poder Judicial. Pero há toda uma rede, um aparato. Por supuesto que isso todavia não é suficiente, não? Não é suficiente, até porque muitos são vítimas e nem sabem que são vítimas, não? Eu trabalhei em muitos casos, um dos últimos casos que trabalhei, incluso de um ninho menor, né, menor de idade, tinha 14 anos, e ele hizo um préstamo de DNI de um outro indígena, isso é muito comum entre os Guarani Kaiowá, de um outro indígena que tinha mais de 18, e a empresa o contratou, e depois o que ocorreu, ele se morreu, vindo a falecer em essa empresa. Então, quem se morreu era o dueño da DNI, e não o indígena de 14 anos. Então, isso já interveni em vários casos assim. Então, é muito comum allá, porque para eles, esse DNI, que o mundo de lo blanco, que a institucionalidade, para eles isso não é tão importante. Como o número de la casa, de sua casa, esses números que cada um de nós outros temos em la casa, número de CAI, essas coisas não são importantes, porque vem de uma outra cultura, uma outra... Eu comento isso de la casa porque uma outra... um indígena, ele se cambiou de casa, então aquele número que se quedava fora, ele levou para sua casa também, para onde ele foi. Aí ele perguntei, falou, não, mas esse é meu número. Eu falei, não, cada CAI, cada casa tem esse número próprio, né? Então, essas coisas que para nós outros muitas vezes passa, e que são tão importantes, que temos que nos identificar com a DNI, para eles não. Então, há muito préstamo sobre esse tema. É um pouco isso. Hay una otra pregunta. Perdón, sí, muchas gracias, maestra. Espero que Alfredo haya quedado resuelta tu duda. También tenemos otra pregunta por parte de alumno de la UTL, Daniel Araujo. Buenas tardes. ¿Cómo le hacen los indígenas para reclamar sus derechos si no saben a quién acudir? Sim, e muitos não falam também o idioma oficial do país, né? Isso é... Então, por isso que é importante ter um poder judicial, que eu sei que em México há toda uma proposta para isso, para que o poder judicial conozca os direitos indígenas, especialmente isso, né? Para que possam chegar a um poder judicial e ser acudidos, né? E há as organizações, as associações, e é por aí, não há outra... Primeiro, a dar a conhecer, não? Tem que dar a conhecer. Então, por isso que me alegro muito por na Universidade Academia de Humanismo Cristiano ter aberto, né, essa assinatura, esse curso de profundização em direitos dos povos indígenas, porque é um marco, porque como os indígenas vão a conhecer, então temos estudantes de direito que depois vão a conhecer e vão repassar para outras pessoas, e assim sucessivamente. Aí tem que ter redes, não há outra opção, não há outra alternativa. Pero mesmo com todo esse aparato, essa rede, muitos são violados, né? Porque muitos não se reconhecem, não são indígenas, não? Creio que a maestra Arlete também tem toda essa experiência. Muitos não indígenas também não sabem que são vulnerados em seus direitos, não?
não sabem também que são vítimas, que têm direito a demandar, a reclamar. Muitas mulheres, por Claro, exemplo, né, não sabem que o labor doméstico também é um trabalho e tantos outros. por supuesto. Claro. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta, maestra Daniel. Espero que haya quedado resuelta tu duda. Maestra Arlet, no sé si usted tenga algo que comentar referente a algún tema en específico que está comentando la maestra Roseli. Sí, solo como complementando un poco, en Chile hace poco supe de un caso de unas personas indígenas que vivían en el altiplano y claro, como para ellos el tema de, no sé, inscribir los nacimientos en el registro civil no era propio de su cultura, una mujer había tenido 4 hijos y estos 4 hijos tenían sobre 40 años y nunca inscribieron su nacimiento. Entonces no tenían la cédula de identidad y no podían exigir como ninguna prestación estatal. Y los descubrieron así casi como por casualidad y un grupo de abogados los ayudó, pero claro, son como casos muy como límites que a Uhum, veces ocurren. Otra cosa respecto a la organización es que en Chile al menos las comunidades de pueblo indígena no son uniformes, es muy uhum, variado como dónde se ubican regionalmente. El idioma que hablan, las formas culturales y qué sé yo. Entonces también eso hace complejo un poco el tema de la organización política para visibilizar un poco las demandas. Y respecto a lo último que mencionaba la profesora Rosselli, el tema de que ellos mismos no sepan cuáles son sus derechos respecto a las cosas, crea una situación como de injusticia epistémica de la que habla Miranda Ficker, una autora, donde ellos no saben que tienen ciertos derechos y que pueden reclamar ante las instituciones estatales, y luego algunos que sí lo saben llegan a esa instancia y la institución, que podría ser un tribunal o tal vez, uhum, no sé, un hospital, no sabe que tiene que actuar de cierta manera respecto a los pueblos indígenas. Entonces se genera como una, no sé, doble como situación en la que no se acceden a estos derechos. Y respecto a lo que preguntaba una estudiante de la UTL sobre como qué pasa si no se cumple, yo diría que hay como niveles, porque en un primer nivel el Estado, como Estado soberano, ratifica un tratado de derechos humanos, en este caso sobre derechos de uhum, los pueblos indígenas, y el Estado, como lo hace voluntariamente, al ratificarlo, se compromete a implementar legislación interna uhum, y políticas públicas para cumplir con las obligaciones que emanan de ese tratado. Entonces, ante alguna violación de derechos humanos, primero hay que recurrir a los tribunales de primera instancia, tribunales nacionales. En eso también hay muchos grupos como ONG y fundaciones que apoyan como con el tema también de interpretación intercultural para ayudar a las personas a acceder a estos, como a estas instituciones que muchas veces desconocen o no comprenden. Y eso, entonces como que hay dos niveles, como que está el nivel internacional, que es más bien diplomático, como señalaba la profesora Rosselli, pero también a nivel interno hay generalmente alguna estructura más o menos organizada que busca proteger estos derechos justamente. uhum. Eso. Gracias. Graças. Mm. Muchísimas gracias, maestra Led. Creo que muy enriquecedora también su participación acerca de esta información que nos están compartiendo. De verdad, muchísimas gracias por la intervención. Y si ya no hay más preguntas, alguien más que desee comentar o participar en algo para pasar al cierre de esta clase espejo. ¿Alguien más gusta participar? Maestra Adriana, ¿gusta hacer algún comentario o algo? Gracias, Roger. Pues igual, nuevamente agradecer a mis colegas y también volver a mencionar que fue muy grato en lo personal poder haber participado en este proyecto. Creo que todo fue maravilloso, suma en todos los sentidos. El compartir estos conocimientos con nuestros alumnos, estas realidades que vivimos los países latinoamericanos, que tenemos todavía muy presente en cada uno de nuestros países, como lo acabo de mencionar. Pues bueno, nada más
volviendo a decir que estoy muy contenta de haber participado, que son bienvenidas en México cuando se den una vuelta por aquí. Nos daría mucho gusto saludarlas y pues gracias nuevamente. Mm, mm. Muy bien. Adelante, maestra Roseli, ¿quiere comentar algo? Não, para mim é um gosto também participar. Foi assim, desculpe por o espanhol, que não é muito bueno, pero vai se quedar melhor hasta chegar em México. E para mim, porque, incluso porque México, para mim, é um país muito parecido com o Brasil, muito, muito parecido. Su pueblo e todo, sabes? Hasta em las coisas que não são tão buenas, não? São parecidas com o Brasil. Então, me identifico muito, todos os brasileiros se identificam muito com o pueblo mexicano e com o país, com o México também. Então, para mim foi um grande honor. Agradeço imensamente a maestra Arlete, a Adriana, Rogério e todos vocês por esta invitação. Cuenten conmigo para una próxima. Perfecto. No, pues muchísimas gracias. De verdad no me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su participación, por este arduo trabajo y pues la verdad ahora sí pasamos a la entrega de unos valiosos reconocimientos para las profesoras, sobre todo por este arduo trabajo que hicieron durante estos cuatro sesiones de clase espejo. La verdad es que la entrega de estos reconocimientos no solamente es que esté plasmado el reconocimiento en un papel, sino también es reconocerles el interés, el trabajo, la dedicación, el tiempo que cada una de ustedes realizó su clase, se preparó, prácticamente la participación de todos los estudiantes, tanto de la Universidad de Humanismo Cristiano, tanto de la UTL, creo que es muy valioso para poder llevar a cabo estas sesiones de clase espejo. De verdad estamos muy orgullosos de los resultados que se obtuvieron, que yo creo que fueron muy enriquecedores para todos y cada uno de ustedes en conocer otra cultura, conocer otras instancias de cómo se llevan a cabo las cosas tanto en Chile como en México, en temas de derechos laborales, en temas de derechos humanos. Creo yo que esta actividad enriquece mucho y sobre todo fomenta el currículum internacional de todos y cada uno de ustedes, porque créanme que sí enriquece y que sí fortalece este currículum internacional, el conocer este tipo de temas de otros países es muy enriquecedor y se cumple con el objetivo académico y también se cumple con el objetivo de internacionalizar la asignatura. Prácticamente el internacionalizar una asignatura, este es el objetivo, que se enriquezcan ambos países, los estudiantes y los docentes para su vida cotidiana y para tener conocimiento de causa de todo. Pues bueno, sin más preámbulo, quisiera compartir pantalla. Bien, ¿sí se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, maestra Arlet, la verdad, a nombre de la rectora Yolosóchil Bustamante Díez y el secretario de vinculación José de Jesús Madrigal García, queremos entregarle este reconocimiento a la maestra Arlet Reyes Benz por su valiosa participación en las sesiones de clase espejo entre la Universidad Tecnológica de León y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos asociada con el derecho de trabajo, misma que se llevó a cabo el 12 de octubre del presente año en curso. Firma la doctora Yolosóchil Bustamante Díez y el secretario de vinculación José de Jesús Madrigal García. Yo les pido un fuerte aplauso para la maestra Arlet, por favor, ya que este reconocimiento es para usted, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel. Gracias también a ustedes, también a los estudiantes, que en verdad el horario para el caso chileno era un poco complejo, pero la mayoría se conectó a cada una de las sesiones, entonces igual yo agradezco la participación de los estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
eso, y espero que esto se repita, quizá otra sesión, algunos temas distintos, podemos invitar a profesores y profesoras de la misma universidad, y si se motivan incluso a los estudiantes, porque estamos tratando como de hacer actividades incluyéndolos también a ellos, como que su punto de vista igual es interesante, pero ahí eso tal vez requiera como más coordinación para el próximo año. Muchas gracias. Claro, no, muchísimas gracias a usted, maestra. Claro, esperemos que esta no sea ni la primera ni la última vez en las que podamos colaborar. Créanme que sería un honor y un privilegio poder seguir colaborando con ustedes. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente. Bien. ¿Alcanzan a ver? Bueno, Sí, maestra, pues sí, si quiere yo. gracias. Muy Ah, bien. disculpe. Este Rogelio. reconocimiento es para la maestra Adriana Müller por parte de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Es un certificado de participación de la Dirección de Vínculo con el Medio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Deja constancia que doña Adriana Müller se desempeñó como maestra de la actividad Clase Espejo, desarrollando las sesiones Legislación Laboral en México y la constitucionalidad de los derechos humanos y los derechos humanos en el trabajo en México, llevada a cabo entre los días 5 y 12 de octubre del año 2023. Iniciativa desarrollada por la Universidad Tecnológica de León, México, y la carrera de Derecho de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano en el marco de cómo opera un mismo proceso de derecho laboral en México y en el derecho internacional. Se extiende el presente documento para los fines que éste conviene por parte de la directora Isabel Aros Busac, que es la Dirección de Vínculo de Medio Universitario de la Academia de Humanismo Cristiano. Expedido el 3 de noviembre del 2023. Un aplauso a la maestra Müller también por este gran logro y este reconocimiento por parte de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Felicidades, maestra. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Rogelio. Gracias también a la ingeniera Ale también por ahí que nos hizo favor de hacer esta invitación a esta clase espejo. Gracias, maestra Arlet. Me quedo muy contenta, muy satisfecha de este ejercicio que hicimos, de esta internalización de una clase, la cual creo que dio muchos frutos para nuestros alumnos. Un saludo a los alumnos allá en Chile, un saludo nuevamente, aunque los veo más seguido a mis alumnos aquí de la UTL, por su participación también, por ser parte de este proyecto. Gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra Adriana, por sus palabras. De verdad que también estamos muy contentos por llevar a cabo esta iniciativa y pues gracias por sus palabras. Y finalmente tenemos el reconocimiento. Listo, ya se ve, ¿verdad? Muy bien. Bueno, maestra, perdón, este es el de la maestra Led, perdón. Listo. Finalmente, pues bueno, maestra Roseli, también para usted extendemos este presente reconocimiento por su valiosa participación en las sesiones de clase espejo entre la Universidad Tecnológica de León y la Universidad Academia Humanismo Cristiano en Chile sobre el convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo y la relación con el trabajo de los pueblos indígenas, misma que se lleva a cabo. Bueno, en esta ocasión se tuvo que aplazar la sesión del día 27 por el día 3, sin embargo, pues el reconocimiento ya estaba realizado, sin embargo, no creo que sea tan relevante la fecha. Al final de cuentas, este reconocimiento es a nombre de la doctora Yolosóchil Bustamante Díez, rectora de la universidad, y el secretario de vinculación, José de Jesús Madrigal García. Un aplauso, por favor, también a la doctora Roseli Estefanes por su participación en estas sesiones de clase espejo. Felicidades, maestra.
Bueno, mais uma vez, meus agradecimentos a todos e todas, e também em especial aos estudantes da Universidade Tecnológica de León, e a mis estudantes também, porque hoje, infelizmente, não sei se felizmente ou felizmente, eles têm uma avaliação, então grande parte não puderam estar presente, pero isso vai ser quedar gravado e depois podemos compartilhar. Então, muitas graças, porque sem vocês, sem os estudantes também nada disso seria possível. E em todas as perguntas, como fazer para que se reconozcan mais esses direitos? É através dessa rede, através dos estudantes, né, que são nosso futuro, não? Estamos sembrando para isso. Então, creio que, por isso que creio em um mundo melhor. Quando veio pessoas que estão, hasta, por exemplo, acá em Chile, quase 10 da noite, acá, sentado escutando, é porque querem aprender e querem mais conhecimento, assim como eu aprendi muito com esse também, com essas classes de espejo. Muitas graças a todos e todas. Muchísimas gracias, maestra Roseli. Precisamente ese era el propósito. El propósito de estas clases era enriquecer, como bien lo dice, como bien lo dije, enriquecer el conocimiento de todos y cada uno de ustedes y de prácticamente internacionalizar el conocimiento, de conocer otros ámbitos, otras culturas, y pues creo que la verdad también hay muchos agradecimientos por parte de estudiantes de la Universidad de Humanismo Cristiano. También le agradecen a usted de manera particular, maestra Adriana Müller. Hay alumnos que le están agradeciendo de manera particular. También hay alumnos de la UTL que les están agradeciendo de manera particular a la maestra Arlet y Roseli. Muchísimas gracias de verdad por estas sesiones de clase espejo. También queremos notificar que la Universidad Tecnológica de León y la Universidad de Humanismo Cristiano está trabajando ya a marchas forzadas con un convenio de colaboración entre nuestras universidades para poder realizar algunos temas de internacionalización, movilidad académica, más actividades de internacionalización en casa. En fin, esto también es algo de una muy buena noticia para todos y cada uno de ustedes, ya que al formalizar también este convenio, pues nos esperan grandes cosas para ambas universidades. Entonces, enhorabuena también para esta firma de convenio. Y pues prácticamente ya nada más para terminar esta sesión, quisiera que todos prendieran sus cámaras para las fotos, la tradicional foto de recuerdo también para todos ustedes y poderlas compartir también en su momento en nuestra nota universitaria. Si me hacen favor todos de prender sus cámaras para la fotografía, se los agradecería mucho. Muy bien. Todos los que puedan prender su cámara, por favor. Veo todavía muchas apagadas. Yo sé que muchos pueden tener su cámara prendida. Muy bien. Ándeles. ¿Qué les cuesta, muchachos, muchachas? Excelente. Muy bien. Muy bien. Ok. Bueno, pues todos con su mejor sonrisa. Todos que estén felices y contentos de esta gran iniciativa que se tuvo entre ambas universidades. Una sonrisota muy grande. Ahí va la primera foto. Excelente, muy bien. Sale la segunda fotografía. Ándeles, muy bien. Sale la tercera fotografía. Bien, listo. Pues muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por participar en estas sesiones de clase espejo. Agradecemos infinitamente la participación de todos a nombre de la Universidad Tecnológica de León, a nombre de la Universidad de Humanismo Cristiano en Chile. Gracias por estas grandes sesiones de clase espejo. Esperemos pronto volvernos a encontrar en el camino con otra iniciativa igual. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena, que pasen buena noche y bonito fin de semana. Muchísimas gracias y un abrazo desde México. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, chao. Buenas Gracias. noches. Hasta pronto. Les haremos Gracias. llegar sus certificados vía correo electrónico, maestras, y en su momento también se los haremos llegar en físico ya cuando esté formalizado el convenio de colaboración. ¿Sale? Gracias.